Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia! Um grande abraço para vocês ligados aqui no canal Ave Mais, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Quero dizer que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você usa a palavra AVE+, M-A-I-S, e você consegue dobrar a sua primeira aposta. É isso mesmo. Você faz um depósito de R$40, coloca AVE+, vai para 80. E em cima desses 80, aí você divide, pega uma parte, joga num jogo, ganha, já junta com aquele, já vai administrando o seu dinheiro. Olha que maravilha! A 1xBet também é parceira aqui do canal Ave Mais. Olha, eu costumo ser muito crítico em relação à postura de jogadores, ser muito crítico em relação à postura de dirigentes. Sou uma pessoa que defendo muito o Vasco em relação à lisura, mas acima de tudo a coragem. E a gente está num dilema muito grande que eu queria conversar com você, torcedor do Vasco. O Vasco vive uma expectativa, o seu torcedor, de dias melhores, pelo menos a grande maioria, 95% do torcedor. Tem uma minoria que não apoia, que não quer, muito porque é a favor de A, B ou C, ou de modelo A, B ou C, o que eu acho que, sincero e honestamente, não é o caso de discussão. Eu acho que o Vasco não tem mais tempo para ficar escolhendo A, B ou C, modelo A, B ou C. Eu acho que o Vasco precisa de dinheiro, o Vasco precisa de aportes, o Vasco precisa voltar a ser competitivo. Tem uma preocupação muito grande. O Joel Silva falou isso sexta-feira, nosso convidado de sexta-feira do Avenews, lá no canal Atenção Vascaínos. Eu concordo plenamente com ele. Um clube de futebol se faz pelos seus títulos, se faz pelas suas conquistas. Acho muito bonito essa ideia de, não, a gente vai conseguir fazer o Vasco voltar a disputar títulos, é só organizar, é só ter uma gestão correta. Bom, eu estou ouvindo essa história há muitos anos, de gestões corretas, de clube que vai conseguir com oposição, com gente remando contra, porque é dos dois lados. Porque se quem perdeu estivesse no poder, quem ganhou estava fazendo oposição. A política do Vasco é uma política tão nefasta que as pessoas não pensam no clube, pensam nelas. Então eu não consigo vislumbrar a curto prazo, por conta da vaidade dos homens, solução para esse caso. E o Vasco precisa sobreviver. Precisa, porque o Vasco hoje, com o que ele ganha, ele já sobrevive. Sim, mas o Vasco precisa viver. E um clube vive de títulos, um clube vive de conquistas, um clube vive de momentos de alegria, de crescimento do seu torcedor por ídolos, por títulos conquistados. E o Vasco, eu tenho um temor, que o Vasco passe a ser, se não mudar, um clube que vai viver do seu passado. Como durante muitos anos, por exemplo, o Botafogo vivia de passados, ficou 21 anos sem ganhar um campeonato carioca. Então eu vejo algo assim, muito nebuloso. E o torcedor do Vasco está na dúvida, porque faltam 3 meses para uma possível redenção, uma possível entrada de capital, alguém com grana que vai botar grana, vai pagar a dívida, a grosso modo falando. Só que nesses 3 meses, ainda é o Vasco pobre, teoricamente. E muita gente critica o que hoje se faz no futebol do Vasco. Olha, eu tenho uma opinião formada em relação a isso. Acho que realmente, eu acho que falta ainda essa coragem. Acho que o dinheiro da 777 de 70 milhões é um dinheiro que poderia ser usado pelo menos em 10% para fazer contratações. Mas também entendo quem não queira, porque isso pode ser um calote. Você pega o dinheiro que não é seu, porque é emprestado, ok? Que você diz que vai pagar dívidas, e aí você pega uma parte, quase metade disso, para contratar, fazer um time, e aí a SAF não é aprovada. Como é que você paga? Como você paga? É irresponsabilidade isso. Então, pelo lado da responsabilidade, eu até entendo. Mas acho que um mínimo, 10%, 5%, é uma ousadia. Porque o Vasco tem anunciado, e deve anunciar durante essa semana, alguns jogadores sem nome. Está aí com o Eric Faria, atacante do Ipiranga, artilheiro do Campeonato Gaúcho. Ontem surgiu a notícia do Zé Vitor, atacante do Marcílio Dias, artilheiro do Campeonato Catarinense. Mas aí vem a minha discussão. E aí eu vou implicar um pouco com você, torcedor do Vasco, porque
Eu acho que você precisa se decidir, eu acho que a gente precisa se decidir. Porque é muita incoerência em todos os discursos. Porque a gente cobra contratação, ok, a gente cobra. Mas a gente, de alguma maneira, inclusive eu me incluo nisso, quando falo do gasto, mesmo que seja 10%, por isso eu penso em mínimo, mas quando você fala não tem que usar o dinheiro, bem ou mal, é como se a gente estivesse incentivando o calote. Porque se a SAF não passa, como é que faz? Paga como? Porque o investimento do futebol, claro, pode dar retorno, mas é bom lembrar que o Vasco está na segunda divisão. O Vasco não tem nenhum prêmio para ressarcir ou para pagar 70 milhões. Então, é uma situação difícil, porque eu entendo o nosso lado, de querer um time competitivo, um time com investimentos. Pô, você tem 70 milhões na conta, mas os 70 milhões não são seus. São 70 milhões emprestados. É de terceiros. Você vai usar esse dinheiro de uma maneira que não seja responsável? Ah, mas investir no futebol não é responsabilidade? Talvez não, porque pode dar errado. Pagar contas é algo concreto, palpável. Agora, contratar pode dar errado, e aí vem a nossa incoerência. Porque eu vejo o torcedor do Vasco reclamando do Eric e do Zé Vitor, que para mim também são jogadores desconhecidos. Eu não sei o potencial desses jogadores. Mas aí eu boto a mão na consciência e faço uma lembrança. E aí a gente tem que se decidir. Por que o Aleph Manga e o Chay eram bons? Porque deram certo? Porque você legislar em cima do que deu certo é mole. É muito fácil. Um membro do canal, querido Ronaldo, comentou ontem no grupo de WhatsApp nosso uma grande realidade. O torcedor do Vasco queria o Edu do Brusque. Ah, mas ele foi o artilheiro da Série B. Legal. Mas era o Edu do Brusque. Mas sabe por quê? Porque ele é vascaíno. Eu acho que são parâmetros muito tolos para a gente cobrar e já julgar quem chega. Por que o Eric Samuel é ruim? Por que o Zé Vitor vai ser ruim? Por que o Lucas Oliveira vai ser ruim? Eu ontem ouvi e li 2 torcedores escreverem uma coisa completamente sem noção. Ah, mas o Nasa deu certo no Vasco? Não, amigos, o Nasa não deu certo no Vasco. Ah, porque o Nasa fez um gol na decisão do Mundial. Pelo amor de Deus, gente, sejam menos pobres de pensamento. Nasa foi campeoníssimo do Vasco. Jogador que não era um craque, mas era um esteio, jogador importante. E ainda tem gente que provavelmente que nem viu jogar direito. Não, mas ele fez gol na final contra, não serve. Para desses parâmetros. Que coisa ridícula. Que pensamento tosco. Você criticar um jogador porque ele fez um gol numa decisão, então ele não serve pra nada. O cara foi campeão de Mercosul, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, foi campeão de Libertadores. Ora bolas. Temos um pouco mais de inteligência, cabeça. Eu acho que eu tenho que cobrar isso de vocês também. Cabeça, inteligência. O mundo hoje é mais moderno do que há 15, 20 anos atrás, quando as pessoas não tinham tanta informação. E aí a gente cobra do Aleph Manga e do Chay que não foram contratados. Mas aí esse ano, quando se contrata alguém que vem de um outro campeonato, é ruim? É refúgio? Por quê? Qual é a base? Porque eu também desconfio, ok, mas eu não vou fazer um pré-julgamento. Da mesma forma, quando são criticados os jogadores que o Vasco contratou, e eu vejo claramente as pessoas esquecerem do Thiago Rodrigues, do Quinteiro, foi uma indicação do Zé Ricardo. Mas como o Zé Ricardo é implicância, não se gosta do Zé Ricardo, ninguém lembra. Lembra do Zé Gabriel? Era o Zé Delivery. Hoje, ninguém diz que o Zé Gabriel tem que sair do time. O Anderson Conceição, esse cara não jogou no Cuiabá. Vamos parar de fazer pré-julgamentos? Vamos dar tempo ao tempo? O Vasco não pode ter tempo, concordo com vocês. Não dá pra gente esperar. Mas eu acho que essa tática de ter muita gente opinando, muita gente observando, para um clube pobre, um clube duro como o Vasco, eu acho razoável. E fico muito tranquilo quando eu ouço ontem, dou essa notícia aqui, de que o Zé Ricardo não é a palavra final. E concordo plenamente. Porque o treinador pode ter a palavra final e depois é mandado embora e ficam todos os que ele disse que são bons. Eu acho que tem que ser um consenso. Tem que ser uma opinião unânime, se possível for. Porque aí você tem mais respaldo pelo jogador. Eu vi muita gente batendo na possibilidade do Carlos de Penha não vir, porque
É um jogador canhoto, o Vasco tem alguns no elenco. É uma boa análise, torcedor. Ou porque o Carlos de Penha fala espanhol, é uruguaio, jogou no Dinamo de Kiev, ele é o cara. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, eu sei que é duro, e eu sou um crítico hoje ao Zé Ricardo, por maneiras que ele se comporta em termos de escalação, de teimosia com alguns jogadores, mas eu acho que ele tem o direito. O treinador não pode baixar a cabeça para tudo, como também não pode ser a autoridade máxima. Mas o Carlos de Penha é espanhol, fala espanhol, é uruguaio, pode... Por quê? Tá rotulado? Jogador uruguaio é bom? Agora, se você tem um respaldo de números, de situações, de comportamento, de características, de formas que ele pode jogar, e junta isso tudo, bota no liquidificador e bate, e sai um suco bom, contrata. Ah, mas ele tem 30 anos, mas espera aí, uma coisa é jogador de investimento, outra coisa é jogador para arrumar o time. Eu acho o Carlos de Penha um ótimo jogador, não o conheço. Ué, mas como é que você não conhece e acha um ótimo jogador? Exatamente como os analistas do Vasco, analisando, vendo o jogador, olhando, me informando, buscando informações, ligando para o meu amigo Alberto Pérez, lá do Uruguai, jornalista, ligando para o meu amigo Louco Abreu, para saber dele. Entender. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Agora, acho que aí vem o lado da coragem. Até para dar uma satisfação ao torcedor, porque também eu acho isso, é outra máxima. Se você contratar com a nossa cabeça, acho que quem está lá dentro do clube está perdido. Porque pelo torcedor o Aleph Manga prestava ano passado, esse ano o Eric não presta. O Chay, imagina se o Vasco contrata o Chay ano passado, caros amigos. Pô, mas vai contratar jogador que jogava no futebol de 7? Bota a mão na cabeça, na consciência, pensem, antes de fazer uma análise tão crítica, porque tudo que vem pro Vasco é sempre ruim, e vai acontecer. Ou o Vasco, quando em 2011 subiu de nível e conseguiu chegar à Copa do Brasil, em 2009 o Rodrigo Caetano, que é um maravilhoso executivo, também não contratou um monte de baranga. A gente não teve o Tete, a gente não teve o Magno, que veio como o clone do Ronaldinho. A gente teve tanto jogador ruim, Henrico, todos esses jogadores vieram pro Vasco naquele bolo. Mas veio o Newton, que deu certo, veio o Fagner, que tinha sido emprestado pelo Corinthians, reserva para o PSV, veio o Fernando Praz, que era um goleiro ainda desconhecido. Então você acerta em 20, dá 20 tiros para acertar em 10. O Vasco, quando trouxe Nasa, trouxe o Odivan, vieram outros juntos. Veio um grupo do americano, veio o Ederson, veio o Wellington Jacaré, veio o Faioli, veio o Ciro, veio o Cafezinho do Madureira, e aí? Acerta-se e erra, sempre, assim é o futebol. Mas eu acho que, e eu até entendo o torcedor que está impaciente com isso, mas vamos cair numa realidade. Enquanto não chegar julho, se a SAF for aprovada, vai ser assim. Mas aí eu vou dar um toque na direção do Vasco, ao Carlos Brasil, ao comitê executivo, ao raio que o parta. Agora é hora da coragem. É hora de fazer uma limpa no elenco com quem não está bem. Porque o Isaac não pode ficar. Você pode substituir o salário do Isaac. O MT é uma brecha no mercado. O Galarça, que não estava jogando nada, e agora eu vejo gente dizendo, nossa, o Galarça não está saindo em definitivo para o Coritiba. Vocês ouvem as coisas e repetem com tanta facilidade. A gente tem tanta luta para informar, mas aí alguém fala alguma coisa, vocês acreditam piamente. O Matias Galarça está saindo emprestado porque ele não estava jogando nada no Vasco esse ano. Você, torcedor do Vasco, criticou o Galarça em todos os jogos que ele entrou esse ano. Então não me venha com esse papo de que ele não teve oportunidade. Não, ele teve. Teve e foi mal. E todos nós criticamos. Absolutamente todos criticamos. Acho que vai fazer bem o Coritiba para ele. E ele volta no final do ano. Que o Vasco pagou $500 mil nele. Claro, vai querer o retorno. Já foi para a seleção do Paraguai, já deu uma recalchutada. Tá lá com o Murinigo, técnico do Coritiba, que é paraguaio, vai dar um gás nele. Então a gente tem que entender que esses jogadores saindo abre brecha. Às vezes 3 desses contrata um. E tá na hora da direção do Vasco tomar uma atitude. Aí é uma questão de política, inclusive. Tudo bem, vamos dar um crédito pro Eric Faria, pro Zé Vitor, jogadores que ninguém conhece? Vamos lá. Mas você precisa trazer o Carlos de Penha. Você precisa trazer um jogador do River Plate. Você precisa trazer um zagueiro do São Lourenço de Almagro. Você precisa trazer um lateral esquerdo do Boca Juniors. Você pode mapear o mercado. Você não precisa chorar 150, $200 mil de empréstimo.
E se o jogador estiver ali, você não pode perder um jogador por 300 mil dólares. Então todas essas situações precisam ser colocadas na mesa. Está na hora da coragem. Agora é hora da coragem. Montou aí um grupo, dispensou quem não vai, segura essa grana, olha, vamos botar nesses caras, ó, 777, 1 milhãozinho, 2 milhõezinhos pra gente injetar aqui. Aí tudo bem. Aí não é dar calote. Você de 70 gastar 2, 3, 4 milhões, 5 milhões não é dar calote. É calote você gastar mais da metade sem saber se vai rolar. Para depois você pagar e não dizer, eu não sabia. Não, tem que saber. Agora precisa urgentemente dar uma satisfação. E agora é hora de montar o time. Faltam 10 dias para a abertura do Campeonato Brasileiro. Vai ter gente que não vai vir aí, talvez, para jogar no início. O Carlos de Penha vem para jogar. O Benjamin Hohlheiser já está difícil, por causa de grana. Mas vai aportar no Cruzeiro, que tem SAF. O Angeleri, lateral esquerdo, Angeleri, não me lembro o nome dele, é Fabrício. É um jogador que custa caro. Há um outro jogador, se eu não me engano, no São Lourenço de Almagro, que o Vasco está atrás também, que está livre. Vamos correr atrás. Vamos ser mais ágeis. Vamos botar a coisa para andar, gente. Vamos fazer a coisa andar. Porque agora é hora de dar as pancadas. Pelo menos trazer uns 3, 4 caras, até para o torcedor. Tudo bem, volto a dizer, não é pelo torcedor sempre. Porque se for pela ótica de muita gente, vocês estão ferrados. Agora, tem jogadores que não dá para a gente discutir. O Vasco se traz o argentino, o Hohlheiser, se traz um lateral esquerdo do São Lourenço ou do River, traz um zagueiro de um time do Independente, por exemplo, e traz mais 1 ou 2 jogadores do Brasil, um lateral direito e um meia, você forma um time mais competitivo. Aí entra o Eric, aí pode entrar o Zé Vitor, aí pode entrar o Lucas Oliveira, eventualmente para formar. Tira aqueles que não vão ser usados, porque não adianta você forçar a barra, como vai ser o Kangá, como vai ser o Isaac, como provavelmente o Everton. Dá linha na pipa. Galarça, MT, faz o jogo andar com esse Laranjeira, faz o jogo andar, gente. É a hora. A hora é agora. Daqui a pouco eu tô no Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E logo mais, na nossa tradicional live, estaremos comemorando 3 anos de canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, bom dia. Tchau, turma.